Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um passo a passo aqui do Ateliê Mimos da Tica. Eu vou estar mostrando para vocês hoje um topo de bolo que a gente vai fazer do BTS. É uma banda que tá aí a sensação das meninas, né? Das adolescentes. Então eu vou estar mostrando para vocês como que foi o passo a passo, a parte do projeto no Estúdio V4, o programa da silhuete, tá? Eu vou estar fazendo também depois a montagem desse topo de bolo, na sequência aqui para vocês estarem dando uma olhada e aprendendo um pouquinho mais sobre esse universo de topo de bolo temático, topo de bolo para os bolos de vocês confeiteiras decorados, tá bom? Vamos lá então? E vou estar mostrando para vocês como que eu vou fazer o processo criativo desse projeto de topo de bolo. Bom, alguns elementos eu já salvei da internet e já salvei no meu computador, que são os personagens, né, da banda, esse símbolo que é um símbolo referência. O que é interessante a gente está fazendo antes de começar o projeto? O pré-projeto. Por quê? Porque nesse pré-projeto eu vou estar fazendo uma pesquisa sobre aquele tema, tá? Então, por exemplo, se você não sabe ou se você não conhece o tema que você está fazendo, dá uma pesquisada na internet, né? Pesquisa pelas figuras, o que mais aparece naquele tema. Tanto pode ser no Google ou pode ser também no Pinterest. São plataformas que trazem ideias não só de bolos, né, decorados, mas também você consegue estar fazendo uma análise geral referente àquele tema. Então, isso é super interessante na hora que você vai fazer o seu projeto. Você pegar umas coisas que é referência naquele tema, uma logo, uma fonte, uma cor, um objeto, um símbolo, tá? Que remete àquele tema específico daquele projeto, né? Então, tenta trazer isso, tanto em coisas de decoração daquele tema mesmo, ou até mesmo da pesquisa na hora que você vai estar fazendo. Tenta trazer esses elementos para o seu bolo decorado, para o seu bolo temático, tá? É uma forma com que você vai estar dando mais personalidade e mais identidade para ele, mais característica para ele também, tá bom? Então essa é a minha dica referente ao pré-projeto. Então nesse caso eu fiz um pré-projeto do BTS. Então eu peguei os personagens em forma de desenho, que eu achei mais assim legal, mais diferente. Só que também nada impede de pegar a figura, a foto mesmo dos personagens. Aí vai ficar a critério da cliente se ela vai aprovar sim ou não, tá? Então, o símbolo da mãozinha, né, com o coração, que é o símbolo deles, a logo BTS e o nome da aniversariante que eu vou estar trabalhando nesse caso. Vou compartilhar a minha tela com vocês pra gente estar trabalhando então nesses elementos. O bolo, ele vai ser um bolo quadrado de 20 centímetros, tá? Então eu já mais ou menos rascunhei esse bolo 3D aqui, só pra gente ter uma noção de altura e de largura, tá? Referente àquele projeto, tá bom? Só pra gente entender realmente o projeto, tá? Então eu fiz aqui o meu bolo, tá? Mais ou menos na medida com que ele vai ser feito na realidade. Então, o que eu vou fazer? Eu já salvei esses elementos, tá? Eu vou começar a trabalhar com essas figuras aqui. Primeiramente, eu vou trabalhar com essa parte aqui, que é a logo deles. O que eu vou fazer? Eu já importei essa imagem para o computador. Agora, eu vou vou pegar essa ferramenta de rastreio, vou selecionar essa ferramenta de rastreio, tá? Eu nem preciso muito porque ele já cobriu com amarelo toda a minha figura. Se ele tivesse assim, ó, ele tá bem coberto, ó. Com 1% eu já consigo trabalhar bem com ele, ó. Tá vendo? Ó, 26% pra mim já tá bom. Ele já tá todo coberto, todo em amarelo. Eu vou clicar em rastrear, porque eu quero que ele só faz uma linha, tá? Que se eu for cortar isso aqui, ou se eu for colocar uma linha nessa figura, ó, vou colocar uma linha nessa figura, ó, a linha tá aqui, tá vendo? Nesse caso aqui, se eu mandar cortar desse jeito, porque na silhuete ela entende que a linha, no caso a linha padrão vermelha,
é a linha que você vai estar fazendo o corte, que ela vai passar a agulha para fazer o corte daquela figura. Eu não quero que ela corte aqui, eu quero que ela corte na figura que eu estou fazendo, certo? Então, para que isso aconteça, eu tenho que trabalhar com essa figura. Para isso, eu tenho que utilizar a ferramenta de rastreio, fazer ela ficar toda amarela, aí sim, clicar em rastrear e aí ela vai aparecer aqui para mim, tá bom? Clique em simplificar somente por uma questão de padrão e você tentar economizar as passadas da lâmina, tá? Aqui eu vou agrupar aqui embaixo e aqui também eu vou agrupar. Vou agrupar separado, vou mostrar pra vocês por quê. Vamos falar sobre isso aqui que aconteceu agora, tá? Ó. Ó. Eu vou aproximar bem isso aqui para vocês verem o que aconteceu aqui. Quando eu tenho uma imagem, no caso essa imagem aqui, tá? Para mim fazer com que ela fique vazada, eu tenho que clicar com o botão direito do mouse, selecionar tudo, clicar com o botão direito do mouse e clicar em criar caminho composto. Aí ela fica vazada. Se eu não fizer isso, se eu só fizer agrupamento, na hora que eu vou pintar, ela não fica vazada. Ah, mas quer dizer que ela não vai ser cortada? Não, ela vai, porque a linha, ela tá na vermelha. Quer ver, ó? Deixa eu botar tudo aqui. A linha, ela tá vermelha, então ela vai cortar. Agora, se eu criar caminho composto, ele vai ficar vazado e eu consigo estar trabalhando, tá? Com esse efeito de vazado na figura na hora que eu vou estar fazendo o projeto. Eu já consigo visualizar isso na hora que eu tô fazendo o projeto, tá? Eu vou colocar aqui dentro desse BTS aqui um círculo, porque isso aqui vai ficar na frente do meu bolo. Então, o bolo, ele vai ter 8 centímetros de altura. Então, eu vou fazer aqui 8 por 8. Essa logo aqui, junto com esse, tem que caber lá dentro. Se eu vou nos cantos aqui, eu consigo diminuir e consigo aumentar a dimensão daquela figura, tá? Eu só vou clicando, clico, seguro e arrasto, clico, seguro e arrasto, tá? Então, ficou assim. Eu vou trabalhar com o branco aqui atrás e vou fazer mais uma camada de preto, só para dar um destaque, tá? Essa daqui talvez eu vou ter que aumentar um pouquinho. Ah, não, já sei, eu vou fazer ela de vinil, vai ficar melhor. Aí eu consigo fonte fina. Tá, beleza. Agrupado. Então, aqui na frente vai ser a logo deles. Aqui é o ícone, que é um dos ícones mais representativos desse topo de bolo, tá? A mesma coisa, vou clicar novamente, ó. Vou clicar na ferramenta de rastreio, vou selecionar a área, vou selecionar tudo e vou aumentando até ficar tudo coberto com amarelo. Clique em rastreio, apaga a imagem original. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar caminho composto. A parte da frente eu vou colocar ela de branco e a parte de trás eu vou colocar preto. E aqui eu vou colocar o rosa. Opa. Agrupar. Só que é isso aqui eu vou fazer menor. Para mudar de mão, eu vou inverter. Eu vou clicar nessa ferramenta aqui, ó. Eu vou abrir essa ferramenta de replicar e vou clicar aqui nessa ferramenta à esquerda. Aí eu consigo virar a imagem, tá? Mas vamos diminuir um pouquinho mais. Porque o somatório ele tem que dar 20, tá dando 16.
Agora tá bom. Lembrando que eu não vou fazer impressão, isso aqui vai ser tudo corte, tá? Esses daqui sim vai ser impressão. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Seleciono novamente a área para mim fazer o rastreio, para mim tirar aquela imagem desse fundo branco ali, que é o que veio da internet. Ó, mais uma vez, do jeito que tá aqui, ela, se eu botar para cortar, ela vai cortar o quadrado, e eu não quero, eu quero tirar os elementos dessa figura, tá? Então, para isso, eu tenho que fazer a ferramenta de rastreio. Vou lá, seleciono, opa, isso aqui que eu queria que acontecesse também. Isso aqui, você não pode deixar ele cobrir toda a imagem do jeito que tá aqui, senão ele vai, ó, se eu clicar em rastrear aqui, ó, olha lá, ó, ele não rastreou a minha imagem, ele só rastreou o quadrado e algumas coisinhas. Isso aqui não é o legal, tá? Não pode acontecer isso. Então, o que eu vou fazer? De novo, vamos lá em rastreio. Vamos devagar. Vamos tentar tirar o máximo. Ele tá cobrindo, ó. Vamos ver até onde que ele vai fechar. Se vocês observarem aqui, ó, ele já tá todo fechado. Eu já conseguiria fazer uma borda externa aí. Vamos tentar ver se eu consigo fazer um rastrear e destacar. Devagarzinho a gente vai indo, pra ver até onde que ele vai preencher. Ó, começou a pegar aqui, ó, tá vendo? Começou a pegar aqui, então eu vou voltar um. Vamos tentar ver se vai conseguir rastrear e destacar, vou tirar ele de dentro da imagem. Consegui. Aí, ó, todos os elementos rastreados. Eu vou tirar daqui, ó, vou trazer tudo pra cá. Aí eu vou mostrar um negócio pra vocês, o que aconteceu aqui no fundo. Se eu selecionar aqui, ó, ele tá vendo que ele pegou dois negócios aqui, ó, invisível? Eu vou apagar, tá? Pra não atrapalhar a gente na hora que for trabalhar. Ótimo, já selecionamos então todos os nossos personagens. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo, vou fazer um deslocamento, só que eu não vou fazer um deslocamento de 0,2, que é o padrão da silhuete. 0,02. Vamos aproximar para ver como que ficou. Olha lá, ó, tá vendo que tá bem fininha? Ó, a borda tá ali. Então, é ali na linha vermelha que a gente vai estar cortando. Ah, mas Tica, eu quero que corta bem rente. Bom, existe a possibilidade de cortar bem rente? Existe. Eu vou até fazer um aqui, ó. Vou pegar um só para vocês verem. E vamos só colocar a linha. Tá? Ó, existe também essa possibilidade de você vir e colocar só a linha e ele vai ficar bem rente. Eu não faço isso, sabe por quê? Porque a silhuete, ela fala como padrão que ela tem uma margem de erro de 0,2 centímetros para cima ou para baixo. Então, pode ser que ela entre da sua figura 0,2 centímetros. Se ela entrar, você vai estar perdendo todo o seu trabalho, você vai ter que imprimir tudo de novo, tá? Pode ser por N motivos. A máquina está com falta de óleo, a máquina está desregulada, a base ela pode estar um pouco sem cola e a folha um pouco dançar em cima da base. Então, assim, N fatores que isso pode acontecer para você dar errado e perder o seu projeto, tá? Então, é por isso que eu não faço. Eu já tento trabalhar com pelo menos uma margem de segurança pequena, tá? Para que eu não tenha que refazer aquele trabalho. Mas, se a cliente quiser, a gente faz. Mas não é minha característica cortar na zero, tá? Não é uma característica minha. Então, eu vou alocar eles. São bastante personagens. Eu preciso crescer um pouquinho eles, que eles estão muito pequenos. Eles têm, ó, agora ele tá com 8 centímetros de altura. Agora eu só tenho que cuidar aqui. Não vai ter jeito, gente. Algum que outro a gente vai ter que dar uma intercalada aqui, porque é muito, né? Mas na hora de colocar no bolo ele não vai ficar desse jeito.
4 na frente, intercalado e 3 atrás, tá? Ficou assim. Agora, para finalizar, a gente vai colocar o nome. O nome você vai vir na paleta de texto, vai escrever o nome, Rafaela. E aqui você vai escolher a fonte com que mais se encaixa com o tema, tá? Aqui, eu vou usar essa fonte aqui. Essa fonte aqui. É um pouco mais parecida. Vamos fazer ela com 16 no preto. Vamos fazer uma camada de 0,2 no branco. 0,2 não, 0,3 de deslocamento no branco. E vamos fazer mais uma camada de deslocamento de preto. E vamos fazer mais uma camada de deslocamento no branco. Ah, não, peraí. Tem o rosa. Vamos usar esse rosa aqui no lugar desse preto. Aqui, ó. Ótimo. E a última eu acho que pode ser preto. Para evidenciar mais, né? Então, preto, branco, rosa e preto. O mesmo rosa daqui, vou colocar o mesmo rosa aqui. Só não achei ele aqui. Isso. Ótimo. Deu um agrupamento de 18 centímetros de largura. Todos os personagens. Eu acho ainda que para ficar mais fofinho, vou fazer uns coração. Da mesma cor, pequenininho. Uns coraçõezinhos, tá? Só pra dar um charminho. Opa, diminui demais. Pronto. Só pra dar um charminho aqui em cima, junto com os personagens. É isso, gente. O processo criativo foi esse. Tema BTS, tá? E vamos mandar agora para a cliente para ver se ela aprova a nossa arte. E o próximo passo, após a cliente aprovar, é a nossa confecção do topo de bolo, tá bom, gente? Aguardo vocês daqui a pouquinho. Até mais. Tchau, tchau. E vamos para mais um passo a passo que eu vou estar fazendo aqui com vocês, tá bom? Eu vou virar a câmera e aí como que vai funcionar? Toda a parte, o processo de montagem eu vou fazer com ela abaixada. Vocês podem mandar para mim, digita aí a dúvida que vocês tiverem, que aí no final eu volto e dou uma olhada e já vou respondendo as dúvidas de vocês também, tá bom? Então vamos lá. Gente, vou explicar para vocês então como que vai funcionar, tá? O projeto, eu até coloquei no meu stories como que ele ficou. Então, o que que eu fiz? Eu vou começar pelos personagens, tá? São 7 personagens. E esses personagens eu imprimi em 2 camadas. Por quê? Quando você imprime uma vez só, não sei se você consegue observar, olha, ele fica meio molenga, ó, tá vendo? Do jeito que tá aqui, dá pra mim fazer, colocar um palito e colocar no bolo? Dá, sem nenhum problema. Só que, gente, você tem que pensar o seguinte, o que que você, confeiteira, pode estar fazendo para estar agregando mais valor no seu trabalho, tá? Então, primeira coisa que você tem que pensar é isso. E camadas de impressão é uma coisa que funciona, tá? É uma coisa que dá certo. Então, você imprime várias vezes a mesma figura e coloca ele um em cima do outro, tá?
tá? E aí você consegue estar trabalhando, você consegue estar fazendo ele em camadas e ele dá aquela sensação de 3D, ele dá aquela sensação de profundidade, tá? Então esse é o objetivo, que a gente faz várias camadas. Aqui eu tô fazendo 2, mas se você quiser fazer 3, 4, pode fazer também. Fica a seu critério, tá bom? Mas eu acho legal você vir e fazer, além dele a impressão ficar mais firme, ele fica com como se fosse uma sensação de profundidade mesmo, não é só um simples papel. Você consegue estar vendo que tem mais um detalhe ali, sabe? O efeito, o resultado final fica bem legal. Então eu vou estar fazendo isso aqui em todos, por isso que eu imprimi duplo, tá? Outra coisa também que eu quero falar pra vocês a respeito do personagem, tá? Todos eles eu fiz no mesmo tamanho. O tamanho desse bolo do projeto é 20 centímetros, tá? Um bolo de aproximadamente 2 quilos que a gente vai estar trabalhando, tá? Então é por isso que eu fiz eles todos no mesmo tamanho. Depois eu vou colocar num bolo falso e aí eu vou postar uma foto no Stories para vocês darem uma olhadinha também como que ficou depois no bolo falso. Tá? Então o que eu faço aqui? Eu vou pegar uma dupla face normal, uma dupla face de espuma, tá? Uma dupla face onde eu consigo dando uma sensação de camada, tá? Na impressão. Então você vem e vai colocar um em cima do outro. Apenas isso, gente, mais nada. Essa folha que eu imprimi todos esses personagens, eu utilizei uma folha gloss 180 gramas com brilho, tá? Se vocês quiserem também, assim, várias pessoas gostam de outro tipo de papel fotográfico, depende de você, sabe? Depende do que você vai gostar. Então, assim, tem gente que gosta do mate, tem gente que gosta do outro papel. Só que eu gosto mais do gloss, porque caso mancha com um pouquinho de chantilly, sabe? Ele é a prova d'água, então isso aqui pra confeitaria, eu acho que é melhor usar o gloss justamente pelo fato dele ser prova d'água, sabe? Então aqui eu posso estar trabalhando isso, ó. Tá? Vou colocar a fita dupla face. E já vou trabalhando com eles. Ah, mas Tica, eu preciso colocar dupla face em todos os cantinhos da minha figura, do meu objeto que eu vou estar trabalhando? Não, gente, não precisa, tá? Isso daqui é somente para ele ficar sustentável mesmo. Então, eu só vou tirar umas rebarbazinhas aqui que ficou. E já vou estar colocando novamente. Pronto. Então, eu não tenho necessidade de estar colocando a fita dupla face em toda a minha figura. Apenas em alguns lugares estratégicos só é o suficiente, tá? Todo papel, ele tem a sua vantagem e a sua desvantagem, tá? Então, assim, tem gente que não gosta do gloss justamente pelo fato dele soltar um pozinho, sabe? Na base de corte. Só que isso é o de menos se eu for comparar com relação aos outros papéis. Eu prefiro ainda que ele solte esse pozinho, sabe? E do que eu vim ter que usar o outro papel fotográfico que eu acho que para confeitaria, para topo de bolo, ele não fica um resultado tão legal, sabe? Talvez para papelaria sim, mas para confeitaria não. Aqui é a mesma coisa. Então, eu duplei. Ó, duplei. Novo verbo. Então, eu coloquei 2 vezes, tá? Já está todos prontos aqui. Pra mim finalizar e já acabar com eles, eu já vou pregar o palito pra mim não precisar voltar neles, tá? Eu tenho um palitinho de licor mesmo, tá? Eu utilizo esses de acrílicos e vou trabalhando com cola quente mesmo, tá? Ah, Tica, mas cola quente é melhor? Olha, gente, eu gosto, tá? Eu uso muito cola quente no ateliê aqui, mas muito mesmo pra fazer topo de bolo. E a gente tá só com topo de bolo agora, então, pra mim, é o melhor.
Existe também, como é uma banda de verdade mesmo isso aqui, e poderia ter feito com uma foto dos personagens, sabe? Só que como eu queria fazer diferente, eu optei pela caricatura deles, tá? Pelo desenho deles. Então, o que eu fiz antes de fazer esse projeto? Eu fiz um pré-projeto, né? Com esse pré-projeto eu busquei saber mais sobre essa banda, né? Que eu tinha ouvido falar só uma vez. Eu procurei saber mais detalhes sobre ela, qual que era o ícone principal dela, tá? Então, isso daí que eu fui atrás para mim realmente ver, para me conhecer e entrar mais, me aprofundar mais naquele tema. Para você ver qual que é o símbolo, qual que é os elementos, assim, qual que é a característica daquele tema, sabe? Porque às vezes a gente não conhece tudo, né? Principalmente os desenhos novos que aparecem também quando a gente faz topo de bolo infantil. A gente não consegue acompanhar todos os modelos, todas as novidades, né? Então eu faço isso, eu faço uma pré-pesquisa, sabe? Para me ver realmente da onde que é, quais são os elementos principais. Aí eu descobri que esses são os personagens, que essa é a logo, tá? Então ele tem como característica também um coração e uma mãozinha fazendo tipo um estralo assim, sabe? E isso é uma característica também deles. Então, essas características principais a gente tem que colocar no bolo para tentar transmitir aquela ideia, querer trazer aquele tema para a festa da cliente. Aqui eu vou fazer esse nome em 4 camadas. Aqui não vai ser impressão, vai ser camadas também, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu cortei o nome que vai da aniversariante, que é Rafaela, eu cortei no preto, no branco, no rosa bebê e no preto novamente, para dar uma sensação também de camadas, de profundidade. Gente, isso aqui agrega muito valor, tá? Então, por exemplo, a partir do momento que eu só imprimo o nome dela numa folha impressa e corto, é uma coisa, é um valor. A partir do momento que eu consigo trabalhar com camadas, com papéis coloridos, que eu consigo dar uma identidade maior para esse topo de bolo, eu já consigo agregar mais valor também. Então eu consigo cobrar um pouco mais caro justamente por causa desses detalhes, dessas camadas que eu trabalho, tá? Então é isso que você tem que pensar também na hora que você for fazer o seu trabalho. Vamos lá, eu vou começar então aqui com a preta, então eu vou colar a rosa na preta. A mesma coisa, fita dupla face de espuma, não precisa colocar em tudo, você só vai colocar nas partes principais, tá? Vocês podem estar se perguntando por que eu utilizo essa pinça, né? Quem já me segue há algum tempinho já sabe, porque eu já falei sobre isso, mas é bem legal a gente estar repetindo. A partir do momento com que você acostuma com uma ferramenta, você não quer mais ficar sem ela, sabe? E essa ferramenta, pra mim, ela é muito importante. Então, assim, às vezes a gente tá sem unha, né? Ou às vezes, sei lá, a gente quer uma coisa com mais agilidade. Eu já acostumei com que essa pinça, ela faz esse trabalho pra mim. Então, assim, hoje eu não consigo mais ficar sem ela, sabe? Eu tinha 2, uma sumiu. Não consegui achar mais, tá perdida em algum lugar aqui. Mas essa daqui é muito boa e ela é bem rápida, sabe? Pra desgrudar eu gosto demais dela. Pra desgrudar a fita dupla face. Ah lá. Pronto. Agora eu vou pegar e vou colocar a dupla face no nome, tá? Eu só vou cortar mais um pedacinho aqui da minha fita dupla face para tá me facilitando, tá fazendo no momento da colagem. O bom de você colar num vidro ou num lugar a dupla face é que você consegue cortar os pedacinhos, sabe? De acordo com o tamanho da fonte. Então isso aqui é muito bom, eu gosto muito de fazer isso, o corte da dupla face no vidro. Ou no mármore também, num pedacinho de mármore, daquelas pedras, sabe?
Se você tiver por aí também, é muito bom. Então, aqui a mesma coisa. O nome que eu vou estar fazendo. Então, essa live, ela não vai ficar gravada agora. Não vou disponibilizar ela agora. Mais pra frente, eu vou juntar ela com a parte do computador do projeto. Aí, mais pra frente, a gente vai estar disponibilizando ela juntamente com a parte da montagem, tá? Pra vocês verificarem como que ela ficou no final. Então agora, depois que a gente terminar, eu vou tirar ela do ar e aí depois a gente volta com ela editada. Então, duas partes. A parte do computador e a parte da montagem. Então, os pedacinhos da dupla face você tem que cuidar pra... Você viu como que a pinça é boa? Você já consegue vir colocar ela bem no lugarzinho. Com o dedo, às vezes, a gente não consegue essa alocação, sabe? Então, certinha de espaço. Finalizamos, então, aí as 4 camadas, preta, branca, rosa e preta novamente. Vamos falar um pouquinho sobre cores, tá? Quando você coloca a primeira camada de uma fonte na cor escura, a segunda camada ela tem que dar um contraste. Você não pode colocar a segunda camada na fonte escura. Por quê? Se você coloca na fonte escura, pode estar acontecendo de você não visualizar ela tão perfeitamente, tá? Então, sempre quando você for fazer um nome, principalmente quando a gente trabalha com nome, gente, a parte da frente, que é a primeira letra, quando a gente trabalha com o nome, se você for fazer ela escura, a segunda ela tem que dar um contraste, ela tem que ser clara, tá? Porque senão a primeira some, tá? Então, assim, eu falo isso pra vocês porque eu já cometi muito esse erro, sabe? Então, é legal a gente compartilhar isso com vocês. Então, assim, eu já fiz topo de bolo que na hora que no computador parecia que ia ficar legal. Aí eu fiz contraste com 2 cores fortes. Mas na hora que a gente colocou na prática não deu certo. O nome não dava aquele contraste. Porque o legal do nome, qual que é? Você vê esse nome de longe, entendeu? Você não tem que ficar parando, procurando para entender o que tá escrito. Então, a fonte ela tem que estar visível e a cor também ela tem que estar legível para você conseguir entender na hora que você olha ela, tá? Então, isso daqui é o nome. Eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa, esqueci o palito. Pera aí que eu vou ali pegar. Gente, também uma dica que eu dou para vocês com relação ao palito, tá? Esses palitos de papel, geralmente, eles vêm no tamanho de 20 centímetros. Então, o que você tem que fazer na hora que você for fazer o seu topo de bolo, porque você não pode vir colocar ele com 20, senão ele vai ficar pequenininho, né? Se você só colocar ele assim, ó, ele vai ficar só esse tamanho aqui, então não pode, né? Você tem que, porque aqui vai ser a parte da colagem, então só isso daqui, você não pode, vai ficar muito baixo. Aí os elementos da frente vai acabar escondendo o nome, então você tem que cuidar isso, isso não pode acontecer. Isso aqui você não pode afundar no bolo, tá? Isso aqui tem que ficar pra fora. Então o que eu faço? Eu coloco um alongador. O que é um alongador? Palito de churrasco mesmo, normal. Tá? Só quebro a ponta aqui. Coloco ele dentro do meu palito de churrasco. Por quê? O que eu vou colocar dentro do bolo é isso aqui, ó. Entendeu? Então, isso aqui que eu vou ficar dentro do bolo. E o resto vai ficar pra fora, tá? Então, eu consigo dar uma noção de profundidade nesse bolo aqui. Eu não preciso colocar o palito para dentro do bolo. Então, eu vou colocar isso aqui para dentro do bolo, tá? É assim que a gente alonga o palito. Então, o que eu vou fazer para me segurar esse palito lá dentro? Vou colocar uma cola quente lá dentro. Cuidado para não queimar o dedo, que eu sou campeã em queimar dedo com cola quente. Depois fica só as bolhas. E aí você vai empurrando aqui até chegar lá na ponta. Ó, chegou lá na ponta, parou. Ó, esse aqui vai ficar pra fora. Na hora que for colocar no bolo, se a parte preta aparecer, corta o palito de madeira, não tem problema. Tá?
Então, esse daqui que vai ficar para dentro do bolo, que vai esconder. E esse detalhe aqui que é o que vai estar aparecendo pra gente na foto. Pronto, aqui então eu vou colar bem no meio, não preciso de dois. Um só é o suficiente. Espera um pouquinho, reto está. A gente vai trabalhar ainda com aquele nome ali, não terminei ele, tá? Vamos fazer a logo, tá? Então a logo, o que eu fiz? A logo, a gente vai estar trabalhando em camadas. Então eu peguei um círculo preto, um círculo branco. Só que antes de eu começar a trabalhar com esse círculo, eu fiz isso aqui, ó. Vamos falar sobre isso aqui, tá? Gente, às vezes acontece da gente querer colocar no bolo uma fonte fina. Você tem duas alternativas para trabalhar com fonte fina, tá? Aqui eu não consigo, gente, colocar uma dupla face. Eu posso até conseguir, mas vai ficar aparecendo e fica feio quando eu for fazer camada, tá? Se você quer agregar mais valor no seu produto, tenta fazer camada ou utilizar um outro tipo de material. Nada contra impressão, dá para fazer? Dá também. Então, o que eu fiz aqui? Eu cortei essa logo no vinil preto, tá? Porque com o vinil preto, eu consigo... o vinil tem adesivo, aí isso aqui é um adesivo. Então, eu vou tirar o adesivo daqui e vou colocar aqui, entendeu? Então, vai ficar mais fácil pra mim. E isso daqui, ó, é um detalhe a mais, é um charme a mais, é um cuidado a mais, é um carinho a mais, entendeu? Então, isso aqui é uma coisa diferente, não é apenas impressão. Então, isso aqui tudo a cliente percebe na hora que a gente vai colocar o nosso trabalho para ela. Então, como que funciona para tirar esse adesivo aqui, para mim colocar aqui, tá? Ah, eu arranco aqui e ponho aqui? Não, porque senão ele vai sair do alinhamento, então eu não posso fazer isso. Eu utilizo uma máscara de transferência, tá? O nome disso daqui é uma máscara de transferência. O que é isso? Nada mais é do que um outro adesivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse adesivo aqui, ó. Ó. Tá? E vou grudar no adesivo de baixo. Existe também no mercado como se fosse uma dobradeira, sabe? Eu não comprei ela ainda não senti tanta necessidade. Mas quem sabe, futuramente. Ó, na hora que eu tiro, ó, ele sai tudo, ó. Ele saiu do vinil do adesivo de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora o adesivo que tá aqui, ó. Eu vou colar aqui. Agora vem a hora da verdade, hein? Não posso errar. Aí, ó. Pronto. Agora eu puxo essa máscara de transferência e vai ficando, ó. Pronto. Olha que lindo que ficou. Ó. Isso aqui não é impressão, é adesivo. Ó. Olha que lindo o brilho que ficou, ó. Tá vendo? Isso aqui na impressão a gente não consegue. E se você passar a mão, você sente a textura, ó. Como se fosse um relevo, tá? Muito legal esse efeito. Gosto muito de trabalhar com isso, com esse trabalho. E não é difícil, é fácil. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar dupla face aqui e colocar na parte de baixo. E centralizo aqui também. Pronto. Essa parte vai ser na frente do bolo, tá? Na frente do bolo. Agora, a gente vai fazer a mãozinha. Como que faz essa mãozinha? A mãozinha, ela é assim, ó. Aqui é os dedos. Então, eu vou colocar uma dupla face nesses dedos, nessa mão.
Aí, esse coração, ele vai aqui, ó. Entre os dois dedos, tá? Mas como que você vai fazer isso? Eu vou pegar um pedacinho de acetato. Tá vendo, ó? Um pedacinho de acetato mesmo. E vou grudar ali. Aí depois eu vou fazer o contorno. É só um pedacinho, gente. É como se fosse uma tirinha, sabe? Conseguem enxergar? É só uma tirinha que eu quero que aquele coração lá, ó, fica aqui, ó. Eu vou grudar ele aqui dentro, tá? Então esse é o que a gente vai fazer. Só que eu também quero esse coração duplado, para ele também dar aquela sensação de profundidade. Então vai ser duplo aqui. Aí eu vou pegar uma dupla face e vou colocar aqui atrás, que vai ser aonde que eu vou colocar aqui, ó. Entendeu? Aí aqui, aí, agora sim ele pode ser, ó, viu? Aí eu consigo tá fazendo isso. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Tá? Mesmo trabalho. Mesmo trabalho. Vou colocar aqui as dupla face. Aqui o dedinho também. Aqui é o polegar. Esse daqui é o símbolo deles, tá? Esse dedinho com o coração. E o dedinho aqui também, ó. Ó, o polegar. Mesma coisa, os dois coraçãozinhos pequenininhos. Aqui. Aqui também. Pronto. Aí eu vou colocar um atrás. Atrás do coração. Olha lá. Eu posso até cortar ele aqui um pouco. Aí. Prontinho. Essas duas partes vão ficar na frente do bolo, tá? Agora que já secou a minha cola quente, vamos trabalhar de novo com esse nome, tá? O que que eu vou fazer com esse nome aqui? Eu gosto de trabalhar com detalhes, sabe? Eu acho que você consegue valorizar mais o trabalho a partir do momento que você agrega um strass, ou a partir do momento que você consegue colocar alguma coisa diferente, sabe? Isso é uma característica minha dos meus trabalhos, tá? Então eu tenho algumas cartelas de strass que a gente pode estar colocando aqui. Eu acho que essa daqui vai combinar mais. Então a gente vai usar esses strass para tá dando acabamento no nome. Ah, Tica, mas precisa colocar em todo o nome? Não, gente. Depende de você, tá? Se você quiser colocar, bem. Se não quiser, é só um detalhezinho que eu gosto de colocar, que eu acho que dá mais valor à peça, sabe? Aí eu vou virando o strass, vou contornando, ó. Mas nada impede de você também não colocar, não tem problema. Eu só acho que valoriza mais a peça. E você consegue estar agregando mais valor também. Então, alguns detalhezinhos. Quando você não quer encher tudo, né? Porque você também tem que... Às vezes a sua cliente não gosta de muito brilho. Você pode estar fazendo mini detalhes, tá? Detalhes de 3, detalhes de 2 nas letras.
É uma alternativa também que você pode estar fazendo. O primeiro você põe inteiro, mas aí o segundo você põe mini. Põe 3, 2. E aí, gente, comenta aí o que vocês estão achando. Tá ficando legal? Estão gostando? Olha que fofinho que ficou. Dá outro efeito, não dá, gente? Comenta aí pra mim. O que vocês acharam? Com ou sem strass? Depois eu vou ler o comentário de vocês. Vamos lá. Eu gosto ainda de, colocar detalhezinhos. Então, eu acho que nesse coração dá pra colocar 2 detalhezinhos também. Vai ficar bonitinho. Ó. Aqui também, ó. Tá vendo? Dá mais um arzinho de delicadeza, né? Agora nós vamos trabalhar com os corações, tá? Esse coração é o coração padrão deles, né? Da característica do tema. Então, eu resolvi colocar alguns corações no meio também. E vou estar utilizando esse arame pra gente estar fazendo um efeito no arame, tá? Então, a gente vai estar fazendo isso agora. Só que os corações eu quero coração duplado também. Então, eu vou duplar eles com dupla face. Os corações. Isso. E aí eu vou colocar ele com arame, tá? Só que antes eu coloquei também 2 corações no projeto. Eu coloquei no nome aqui, ó. Então, vamos colocar aqui. Tipo assim, sabe? Vou colocar ele aqui também. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma sustentação com esse acetato novamente. Tá? O acetato para segurar. Aqui. Aqui. Então, eu consigo estar fazendo isso aqui, ó. Então, tem que ter uma dupla face aqui bem pequena, porque eu vou fazer isso aqui de lado, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Como a gente trabalhou com strass aqui, eu vou ter que trabalhar aqui também, porque senão vai ficar feio. Então, vamos mexer mais nesse strass também. 2 também. Só 2, tá bom. Nesse cantinho. Tá? O nome tá pronto. Agora a gente vai fazer os corações da parte de baixo. Mesma coisa, gente. Vamos duplar esses corações. E aqui eu vou colocar strass em todos, tá? Eu coloquei nos de cima, eu tenho que colocar nos de baixo também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um arame. Poderia estar fazendo direto no palito de licor? Dá também, tá? Aí vai de acordo com o que você tem na hora aí na sua casa, na sua cidade, tá? Eu vou dar uma enroladinha ele aqui no meu dedo, só pra dar um charminho. Mas se você não quiser também não tem problema. Agora aqui a gente vai colocar um pocão de cola quente e vou estar enfiando aqui embaixo. E aí você espera um pouquinho para essa cola quente realmente secar. E vamos fazer vários assim, tá? Então eu vou colocar o strass no cantinho. Porque esses corações, ele vai no meio dos personagens, sabe? Esse arame eu comprei numa loja de artesanato, sabe? Onde que vende coisas para artesanato. Ele é pintado já, ó. Eu gosto muito, só que você tem que tomar cuidado. Se você amassar ele, é difícil de voltar.
Mesma coisa, enrola no dedo. A gente usa bastante esses arame em tema de abelha. Abelhinha, sabe? Pra dar a sensação que as abelhinhas estão voando. Aí eu vou fazer uns corações maiores também. Não vou fazer só do mesmo tamanho, tá? Vou fazer um maior, um menor. Sendo que vai ficar 3 para cada lado. Tem uns que para bem legal, tem outros que não quer parar. O bom é você não mexer muito, sabe? Depois que ela tá pronta, tá? Porque ela pode desgrudar. Então não fica mexendo muito não, ali é bem detalhe. São coisas que a gente não pode ficar manuseando depois. Senão ele vai desgrudar ou vai sair do lugar. A gente comenta aí pra mim, vê o que vocês estão achando, vocês estão gostando. Qualquer coisa a gente, depois eu vou estar respondendo pra vocês. Mas depois a gente dá uma desentortadinha, se ele ficar muito torto. 2 grandes, 2 médios, 2 pequenos. Terminamos o nosso projeto. Então ele vai ficar assim, ó. Essa é a parte de baixo. Deixa eu tirar os coraçãozinhos pra cá pra eles não enroscar. Esse é o nome. Aqui vai ficar os personagens. Aqui. E aqui no meio, eu vou jogar os corações, ó. No meio do bolo. Prontinho. O que vocês acharam? Falem aí pra mim. Gostaram? Olha esse efeito na logo, olha que legal que ficou. Tá vendo? Tudo em camadinha, gente. Ó, os coraçõezinhos. Tá vendo? Os personagens, todos eles impressos com papel fotográfico de alta qualidade. O nome. Olha o nome, que legal que ficou. Com os detalhezinhos de strass. Essa molinha é arame, ali. O arame a gente compra assim, ó. Tá vendo? É um arame já doce maceió. Ó, deixa eu falar do arame. Pera só um pouquinho que já te respondo. Esse arame, ele é um arame
que a gente compra em loja de artesanato, tá? Ele já vem pintado, então ele não ferruja não. E dá pra gente usar em topo de bolo. Eu gosto de fazer borboleta, eu gosto de fazer abelha, eu gosto de fazer flor, tá? E ele fica um acabamento bem legal, ó. Opa! Tá vendo? Ó. Esse papel que eu uso depende qual, tá? Vamos falar de todos. Pra você, ó. Eu vou falar de todos pra você. Esse preto é o papel Color Set, aqueles Color Set que a gente compra em livraria mesmo, sabe? Esse branco é um offset 180 gramas. Esse daqui, o rosa, é um papel Color Plus 180 gramas. Esse daqui é novamente um Color Set fino, 90 gramas. Esse fotográfico é o Gloss 180 gramas, que pra mim ele é o melhor quando a gente trabalha com confeitaria, tá? Pra topo de bolo, Gloss pra mim é o melhor, porque ele é a prova d'água. E já aconteceu comigo inúmeras vezes, na hora de colocar o topo de bolo, a gente dá umas escapadas, né? E acaba estragando. Estragando não, batendo o topo no bolo. Aí, o que acontece? Esse papel, ele não mancha. Eu posso até passar o chantilly aqui e ele não vai manchar. Então, o fotográfico, o gloss, tá? Agora, o mate não. O mate, qualquer coisinha de umidade que ele pegar, ele é super enjoado. Isso daí eu não recomendo. Agora, o gloss, ele é perfeito. O gloss, ele tem uma desvantagem também, mas no final ele ainda supera a desvantagem dele. Eu cheguei depois, gostaria de saber o nome é impresso. Não, Franciele, ele não é impresso, ele é em camadas. Eu fiz ele em camadas, tá? Eu até falei, mas eu vou repetir especialmente para você, Franciele. O nome em camadas, a gente consegue agregar um pouco mais de valor, tá? Então, assim, você, confeiteira, consegue cobrar um pouco mais caro, se você quiser, quando você trabalha com esse tipo de trabalho, com esse tipo de camadas. Quando você trabalha somente com impressão, o valor do topo de bolo, somente impressão no nome, ele é diferente do valor do topo de bolo em camadas. Então, você consegue estar cobrando um pouquinho mais caro quando você faz esse tipo de trabalho. E quando você agrega ainda strass no nome, fica mais ainda. Você consegue estar agregando mais valor no seu bolo temático, no seu bolo decorado, tá? Então, vamos investir aí, mulherada e confeiteiros, em nomes em camadas, tá? Porque além dele ficar um resultado lindo, ó, aqui tem 4 camadas, preta, branca, rosa bebê e preta novamente. Além de você conseguir agregar mais valor financeiramente, o resultado também fica lindo. E aqui eu coloquei um acetato, tá? Um acetato para dar esse efeito que esses corações estejam voando ali, ó, tá? Estão soltos ali. Estão vendo? Então é isso, gente. Essa live, então, eu não vou deixar ela disponível, eu vou tirar ela do ar, eu vou editar ela, vou colocar a parte do projeto no Estúdio V4, como que eu fiz o projeto, como que eu desenhei, tá? Então, isso tudo eu já gravei. E aí, na hora que eu estiver pronto a edição do projeto com a montagem, aí eu jogo novamente no YouTube, no Facebook e no Instagram para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem referente a esse projeto ou qualquer outro projeto, pode entrar entrando em contato com a gente, que a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês, sem nenhum problema. A nossa ideia aqui é ajudar vocês, confeiteiras, a estar fazendo seus próprios trabalhos de topo de bolo temático e estar aumentando, agregando a renda para vocês com esse trabalho, sem contar também deixar os seus projetos lindos, né? Tá bom, gente? 1000 beijos, obrigada mais uma vez e até mais. Tchau, tchau!